Boa noite a todos. Que a nossa página possa estar colaborando para que a gente consiga se desligar de todo burburinho lá de fora, nosso tumulto do coração, para que a gente possa entrar em perfeita sintonia com tudo que a gente vai receber aqui nessa noite. E a página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Pensamentos. A citação é de Paulo, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o comentário de Emmanuel. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem sacrifício e trabalho do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. O meu comentário é apenas reler um trechozinho do final do segundo parágrafo e o iniciozinho do terceiro. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Que Jesus esteja conosco, permaneça conosco agora e sempre. Boa reunião. Neste momento que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, Criador de todo o universo, Deus, nosso Pai,
Tu que sois todo poder e bondade, a Ti elevamos o nosso pensamento, porque nos sentimos quantas vezes tão pequeninos, envolvidos em nossas dores. Senhor Jesus, a apreensão do dia a dia, o medo das circunstâncias, fazem quantas vezes nos desesperar. Já não o fazemos, porque temos certeza absoluta que Tu estás no leme, junto a nós, que Teu Filho amado está sempre cuidando de cada um de nós. Por isso estamos tranquilos, absolutamente tranquilos, porque sabemos que Jesus está no leme. E Ele estando no leme, nós podemos ficar assim, descansados. Entregamos, Senhor, as nossas necessidades maiores em Tuas mãos. Entregamos os nossos familiares em Tuas mãos, Jesus. Sabemos que o recurso virá de Ti. E através desses amigos espirituais que aqui estão conosco, nossos guias e protetores, aos quais estamos pedindo a permissão para que, em nome de Deus, possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Com o Demétrio, o estudo da noite. Muita paz para todos nós. Nós estávamos ouvindo a companheira falar sobre os eventos da casa, da distribuição da cesta, né? Depois veio o anúncio também do almoço da casa, né? Acredito que a maioria das pessoas devem lembrar do Betinho, um esforçado na recuperação humana. Ele falava que a fome tem pressa, né? Eu fiquei imaginando vários companheiros que devem ter saído do trabalho agora e não conseguiram nem se alimentar, ou se alimentar de forma correta, né, como desejariam. E realmente a pessoa que está com fome, para ouvir, é um pouco difícil, viu? Mas vocês não vieram buscar o meu pão, vocês vieram buscar o pão de Jesus. E o pão dele mata qualquer fome. Fiquem tranquilos com relação a isso. Ok? Vamos lá. A proposta de hoje é nos perdoarmos. Ok? O ano era de 1200 aproximadamente. O mar Egeu, que hoje fica no mar Mediterrâneo, era o centro do mundo. Tudo que acontecia no planeta, acontecia naquela região. Nós encontrávamos a Grécia dominante no mundo. E naquela ocasião, havia uma necessidade política de encontros naquela região, e assim foi procedido na Grande Grécia. No reinado de Menelau, o príncipe Paris foi fazer uma visita representando o reino de Troia. Lá, chegando, numa visitação política, não desejada por ele, porque, no fundo, ele sabia que os gregos almejavam dominar Troia, e não era daquela data, já de há muito tempo. Eis que ele se apaixonou por uma mulher, de nome Helena.
O desenrolar, acredito que todos saibam, né? Troia, dominada por Grécia, sucumbiu, depois de anos e anos de luta, muita gente morreu, vidas foram perdidas, simplesmente porque um homem e uma mulher se apaixonaram. Só que Paris não se apaixonou por qualquer mulher. Ele se apaixonou por Helena, a esposa de Menelau, o rei da Grécia. Com isso, uma história íntima que ainda hoje vemos na humanidade, 2 reinos entraram em guerra. E muita gente morreu porque foi criado um ódio entre um homem contra outro por causa de uma mulher. A humanidade, ela caminha dessa forma desde que se iniciou. No início, o homem se preocupava apenas em comer e ele dominava a sua região na força. Se nós observarmos a guerra de Troia, foi também na força que foram dominados os homens. Até algum tempo atrás, isso era mitologia, viu, gente? Mas escavações arqueológicas já conseguiram provar que realmente foi verdadeiro. Isso realmente existiu. O mar Egeu, hoje o Mediterrâneo, ainda continua em guerra. Nós temos uma parte da Europa, uma parte da Ásia, uma parte da África, que é banhada por esse mar. E ali acontece ainda muitas dissensões no planeta. A humanidade, ela vai caminhando. Assim temos estudado e assim temos aprendido. Moisés, um discípulo do Cristo, na sua missão valorosa, conseguindo libertar aquele povo, e aquele povo conseguiu a liberdade por uma razão que, um tempo depois, nós saberíamos por quê, tudo isso. Ele instituiu leis que eram necessárias para a condução daquele povo. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Foi uma instituição de Moisés, uma legislação de Moisés. Não era uma legislação divina. Porque o povo que ele conduzia era um povo ainda muito endurecido. E por ser muito endurecido, tinha que haver um controle muito grande sobre eles. Com ferro serás ferido, se assim me ferir. Esta era a mensagem da época, e assim foi feito. O homem acostumado a ferir o próximo quando se sentia ferido, assim o fazia. Até que, obedecendo uma promessa trazida já de muito tempo, o Messias chegou. E aí a gente entende por que aquela libertação daquele povo, por que a condução muito firme de Moisés, porque era um povo que acreditava num Deus único e receberia com muito mais facilidade a mensagem desse Messias. Jesus chegou e simplesmente disse o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas sim confirmá-la. Aprendeste que foi dito: serás ferido com ferro se me ferires, mas eu vos apresento uma outra lei. Amai-vos uns aos outros, perdoai o vosso inimigo. E ele deu exemplos quando foi solicitado. Ele era muito tentado. Como era tentado Jesus? Estava ele na casa de Pedro, uma ocasião, ele gostava muito de se reunir ali, porque ali ocorriam várias pessoas.
E ele teve a oportunidade de ensinar a todos nós muitas coisas dentro da casa de Pedro. De repente, ele reunido com alguns apóstolos, surge uma mulher. É engraçado, né? Uma mulher lá atrás, uma mulher agora. Impressionante, né? É porque elas vão dominar o mundo. A gente ainda vai ver isso. Mas surgiu uma mulher e os apóstolos ficaram indignados com o surgimento dessa mulher. Essa mulher entrou na casa de Pedro, se ajoelhou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, secou com os vastos cabelos que ela tinha. Pode parecer estranho, mas por que ela foi secar com o cabelo? Porque ela não tinha uma outra coisa para secar. E ali ela estava dando uma demonstração de humildade, porque essa mulher era muito conhecida na ocasião. Chamava-se Maria de Magdala. Naquela ocasião, naqueles tempos, as pessoas eram reconhecidas ou pela família ou pelo local que nasceu. Ela vinha de uma cidade chamada Magdala. E ela era uma mulher muito influente. Ela era uma mulher da vida. Ela vendia o corpo. E ela tinha-se muita influência, porque ela vendia o corpo de uma mulher muito bela, e não era qualquer um que podia pagar, né? Nós sabemos que poucos sempre podem pagar, ainda hoje. Não é qualquer um que pode pagar certas coisas. Muito poucos aqueles que detêm o poder. E esta mulher incomodava, não é porque ela era uma meretriz somente, é porque ela sabia de muita coisa. Incomodava muito se ela falasse. E os apóstolos, indignados, comentaram: que indigno uma mulher dessa chegar aqui, fazer isso com o mestre. Jesus, que tudo via e tudo ouvia, repreendeu principalmente a Pedro. E ele podia fazê-lo com o dono da casa. Não façam isso. Não falem assim dessa mulher, porque o propósito dela é divino. Ele já havia percebido que ali estava entrando uma pessoa que estava arrependida de tudo que havia feito. Porque a gente pode ver Jesus, mas aquele que encontra Jesus se modifica. Muitas pessoas veem Jesus. Veem Jesus no Evangelho lido, veem Jesus numa imagem, numa igreja, veem Jesus crucificado no seu pescoço, veem. Mas encontrar Jesus é diferente. Incrível, aquele que encontra Jesus não precisa nem vê-lo, que se transforma. Maria de Magdala apenas tinha ouvido falar de Jesus. E alguma coisa tocou nela. Alguma coisa mexeu com ela. E ela sentiu que precisava encontrar aquele homem. Quando ela encontrou Jesus, tocou em Jesus, ela se transformou. Tudo que ela havia feito na vida não interessava mais para ela. Tudo era secundário. A luxúria, tudo aquilo já era um passado. Ali se transformava a Maria de Magdala para Maria de Madalena. Depois Jesus, com esta lição para os apóstolos, e parece que quem estuda isso, percebe que eles não aprenderam naquela noite não, viu? Precisavam de mais tempo. Como diz a página de abertura, é muito difícil a gente mudar o pensamento. Não é fácil não. Nós encontramos Jesus numa outra ocasião, e não por acaso vamos encontrar uma outra mulher. Por quê? A sociedade machista é incrível, né? Sempre colocando a mulher em xeque, o homem é o bonzinho na história sempre, né? Mas nós vamos encontrar a mulher adúltera. E era da lei que a mulher adúltera, ela era apedrejada, né? E acredito que todos saibam da história. Foi questionado a Jesus, porque o tentavam, saber o que fazer com aquela mulher. E ele simplesmente, né? Imagine eu agora, sendo Jesus, se vocês me permitem, e olhando para cada um de vocês, se vocês me permitem, inclusive para aquela criança, que é criança no corpo, mas é um espírito
já muito vivido. Atire-lhe a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Vamos? Saíram todos. Contam os evangelistas que os primeiros a sair foram aqueles que tinham cabelos brancos, que nem os nossos, né? Porque se sentiam mais culpados. Porque quem vive mais parece que peca mais, não é? Então foi assim que Jesus trouxe uma mensagem diferente daquela que Moisés havia colocado. Sobre um Deus ferrenho, vingativo. Mas era necessário. Ainda hoje se tem muita dúvida sobre isso. Mas estudando a doutrina espírita, nós verificamos que aquilo que era trazido por Moisés realmente havia uma necessidade. Como havia a necessidade da vinda de Jesus para não derrogar a lei, mas para dar um novo aspecto, uma nova visão desta mesma lei. Amai o vosso inimigo. Perdoai-o. Essa foi a proposta de Jesus. É interessante que a gente vai notar que com o passar do tempo, a gente ainda encontra muita dificuldade com relação a isso tudo. No Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta chamada a 621. Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. Porque, afinal de contas, a gente fala tanto em Deus, na lei de Deus. Afinal de contas, onde ela está escrita? Cadê ela? Os 10 mandamentos? Se nós fizermos uma análise, ali não está toda a lei de Deus. Ali está um código de conduta para um povo muito endurecido. Mas muito endurecido mesmo. Que precisava ter um regulamento firme, rígido. Mas ali não está toda a lei de Deus. Aquele que observa um pouco mais além, verificará isso. Afinal de contas, onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. Os espíritos fazem uma resposta muito interessante. Na consciência. A lei de Deus, ela está impressa na consciência de cada um de nós. Estudando a doutrina espírita, nós vamos verificar que a resposta é verdadeira, porque hoje, da forma que nos encontramos, nós vamos verificar situações impressionantes. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de falar sobre um estudo de cientistas da NASA com relação à saúde do ser humano. Porque lá na NASA, eles fazem as experiências para o homem ir ao espaço, mas o homem, para ir ao espaço, ele precisa ter saúde. Não é qualquer um, não. Não pode ter hipertensão, não pode ser diabético. Tem que ser um super-homem. Não é qualquer um que pode. Então, eles fazem estudos sobre a saúde do ser humano. Eles precisam saber quem são aqueles homens que entram, e mulheres, né? Vamos colocar no devido lugar, porque existem as astronautas, né? As astronautas. E aí, esse pessoal precisa ter muita saúde. E eles têm um departamento de medicina que, estudando o ser humano, eu já tive a oportunidade de falar isso, vou repetir, porque há um desdobramento nisso. Eles fizeram o estudo e verificaram que o homem, ele evolui intelectualmente, e junto com o intelecto, a medicina deu um avanço muito grande. Mas é interessante, apesar de ela avançar, o homem continua doente. Muito doente. Cada vez mais doente. Isso chamou a atenção deles. E os cientistas verificaram que é muito interessante. Porque o homem só irá conseguir melhorar na sua saúde corporal se ele melhorar moralmente. Gente, isso aí foi um estudo da NASA, não é coisa de espírita não, hein? Nem de católico, nem de evangélico, né? O pessoal fala, olha esse povo aí que gosta de falar de Deus. Não é não.
Foram cientistas que chegaram à conclusão que se o homem se melhorar moralmente, ele irá diminuir muito o número de doenças. O desdobramento é que o que é que eles fizeram? Porque o assunto me interessou, sabe? E eu comecei a acompanhar. A gente não pode entrar na NASA, né? Mas hoje existe a internet, a gente pede licença e abre uma porta, né? E vai embora, né? Então o que é que aconteceu? Eles fizeram experiências em vários hospitais nos Estados Unidos e observaram uma coisa. Pessoas que têm doenças muito sérias, mas com um tratamento religioso, onde inclui o perdão, conseguem uma recuperação incrível. Impressionante. Então, eles estão aprimorando esse estudo para apresentar numa oportunidade melhor. Mas já se concluiu que, dependendo do comportamento íntimo da pessoa, a recuperação dele é sempre melhor daquele que não tem esse comportamento. Vários hospitais nos Estados Unidos, as enfermeiras estão preparadas para impor as mãos. Mas isso é para outro dia. O importante hoje é sobre o estudo da NASA. Muito interessante isso. Porque é a ciência mostrando para o homem que ele vai caminhar na direção de Deus. Não é um espírita, não é o Papa, que Deus fortaleça Francisco. Não é um pastor evangélico, um ministro. Não. São cientistas falando sobre isso. E a gente precisa ficar alerta com relação a isso. Nós vamos encontrar alguns exemplos sobre essa situação estudando a doutrina espírita. Nós vamos encontrar, por exemplo, conta-nos os benfeitores espirituais, sobre dois espíritos que brigaram por alguma razão. Um pisou no pé do outro, alguém namorou a namorada de alguém, alguém tinha dinheiro e o outro foi lá e pediu sem pedir licença, entende? E não devolveu. Coisas que a gente já está acostumado a ouvir, né? Bom, esses espíritos se odiaram muito, a ponto de um matar o outro. Foram os dois para a espiritualidade. E lá, o que foi assassinado continuou perseguindo o assassino. O assassino reencarnou e ele, do outro lado, obsidiou esse espírito já encarnado. Foi uma obsessão muito séria que levou o outro à morte por doença. Desencarnados, eles continuaram se perseguindo. Os benfeitores espirituais que planejam a reencarnação, porque é isso, viu, gente? A coisa não é de qualquer jeito, não. Há uma organização muito bela. Programaram para que eles viessem numa mesma família. Porque sabe como é que é família, né? De um jeito ou de outro a gente se entende, né? Vieram como irmãos. Puxa, como brigavam. A gente conhece algum irmão que se briga, não, né? Todo mundo se dá bem, né? Bom, legal. E aí, continuaram se odiando. Desencarnaram. Continuaram se perseguindo. Os benfeitores espirituais, bom, vamos fazer o seguinte. Vocês vêm agora, um como pai, o outro como filho. E vieram. O filho odiando o pai.
O pai não sabia por quê, mas tinha uma coisa com aquele filho que ele não conseguia entender. Os outros, maravilhosos, mas aquele... tem alguma coisa estranha. Alguém sabe de alguma história parecida? Não, né? Não. Bom, desencarnaram, um perseguindo o outro. Os benfeitores espirituais... Bom, vamos fazer o seguinte, agora vai dar certo. Um vem como filho e o outro como mãe. Opa, agora não tem erro. Agora é maravilhoso, agora só tem como dar certo. Não conseguiu nem nascer. Provocou o aborto da mãe. Levando a mãe junto. Vocês já ouviram falar que tem mulheres que engravidam e tem um aborto e acabam os dois morrendo, né? Pois bem, gente, os benfeitores pensaram. Como é que nós vamos conseguir que esses dois espíritos se entendam? E para Deus tudo tem solução. Nasceram os dois, gêmeos, chifópagas, um dependendo do outro, organicamente. Um respirava, o outro tinha que respirar. Eles foram obrigados a se entender, porque um, se matasse o outro, morreria também. E só assim foi conseguido uma palavra chamada perdão. Eles se perdoaram e se entenderam. Semana passada, nós fomos testemunhas de uma tragédia em São Paulo. Por causa de barulho, gente. Nós vivemos em grandes cidades. A gente vai se incomodar com barulho? Né? Eu, por exemplo, se me permite, é uma questão de gosto, tá? Eu não gosto de funk, tá? Mas eu sou obrigado a ouvir funk, porque tem um monte de gente que gosta. E aí eu vou brigar com todo mundo agora. Pois bem, um se incomodou com o barulho do outro, brigaram, a ponto de acontecer essa tragédia que nós acompanhamos em São Paulo. Interessante, que me chamou a atenção, foi a última frase do assassino. Amor, agora tudo acabou. Meus irmãos, lê do engano. Agora que vai começar. Porque, imaginem o ódio despertado neste ato. Vamos orar, porque isso nós podemos fazer e dar, para que eles se entendam. Pode levar o tempo que for, mas eles vão se entender, porque é da lei. O Pai quer, e assim será feito. Nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós falamos ainda há pouco sobre obsessão, e eu fui testemunha de uma cena, de uma pessoa que estava fazendo um tratamento de desobsessão, e a pessoa se conduziu da forma correta, obedecendo aquilo que era orientado, se esforçando como deve ser feito. Tenho certeza que a pessoa procurou fazer uma análise íntima, observando nela o que precisava modificar. E principalmente, sendo vítima ou algoz, pediu perdão. Porque o tratamento chegou a um bom termo. E a gente gosta muito disso. Vocês não têm noção como a gente vibra quando acontece isso. E eu fiquei sabendo que a pessoa falou que parecia que tinha saído um fardo das costas dela. E é isso mesmo. Saiu um fardo. Ela jogou fora esse fardo. É o fardo do ódio que nós carregamos. E aqui a gente não está querendo julgar ninguém. Não sabemos quem é vítima e quem é o algoz. Se nós analisarmos, todos somos vítimas, todos somos algozes. Nós falamos no início sobre
a humanidade que, por uma situação íntima, derrubava o império. Quantas vidas são perdidas porque o homem fica ferido no seu orgulho, no seu egoísmo. Aliás, dizem os benfeitores espirituais, o egoísmo é a matriz de todas as más paixões. Richard Simonetti é um escritor espírita, e eu adoro Richard Simonetti porque ele apresenta a doutrina espírita de forma descontraída, sabe, acessível a todos. E a pessoa, ele tem um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, que quem olha a página, o livro, fica com medo de abrir, porque ele vai falar de morte, né? Ninguém quer morrer, né? Apesar de ser a única coisa fatal quando a gente nasce, é morrer. O resto a gente pode produzir tudo. Mas o fatal é que nós vamos morrer. Desde que nascemos, a gente sabe disso. Mas as pessoas têm medo. E aí, ninguém quer ler esse livro. É impressionante. Quando a pessoa cria coragem e lê Quem Tem Medo da Morte, ri, mas ri demais. Por quê? Ele apresenta a morte de uma forma tão descontraída, tão natural, que a gente ri das piadas, no bom sentido, que Richard Simonetti coloca para a gente, sobre as situações da vida que nos leva à morte. Bom, Richard Simonetti fala sobre a questão do egocentrismo. Aprendemos na doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes. Quando nós chegamos no estágio hominal, nós criamos o ego, o centro do ser, o meu eu interior. E a partir dali, nós vamos desenvolvendo este ser maravilhoso que é o espírito. Só que neste desenvolvimento, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é de direito nosso, porque nós não somos autômatos, nós temos o nosso valor, eu faço o meu caminho, você faz o seu, você também faz o seu, cada um faz o seu caminho. Nós desenvolvemos esse egocentrismo e desenvolvemos as paixões. E muitas das vezes, essas paixões, elas são desenfreadas. Aí nós exacerbamos na construção do egoísmo. Tudo sou eu, tudo é meu, tudo é para mim. Né? O orgulho. Eu sou o cara mais bonito, eu sou a mulher mais bonita, eu sou o cara mais rico, eu sou a mulher mais rica, eu sou o mais influente. Está pensando que está falando com quem? São paixões que nós desenvolvemos e essas paixões ficam impregnadas no nosso ser, a ponto de nós cometermos essas tragédias humanas que a gente vê por aí. Agora, neste momento, deve estar acontecendo alguma, porque ainda é natural de um planeta de provas e expiações. Ainda é natural. Mas é interessante notarmos que é natural, mas os espíritos benfeitores nos avisam que a coisa está mudando. A coisa está mudando. Quando a NASA fez um estudo sobre a questão do perdão e que se melhora, é uma coisa muito séria. Bezerra de Menezes informou para todos nós que a doença do século XX era a obsessão. Era a doença do século. As pessoas, com seus débitos, vinham com a influência de um espírito mau sobre elas. Nós demos o exemplo das irmãs chifópagas. Alguém pode chegar e dizer, isso é uma história de espírita. Mas tudo que nós trouxemos de exemplo aqui, se vocês me permitem, vocês só estão vendo a mim, mas eu estou vendo a todos. Eu pude observar o sinal de concordância de várias pessoas. Porque é comum, está no dia a dia. A doença deste século
se chama depressão. O ser não está se encontrando consigo mesmo. Quando nós temos o ódio por um irmão, por um pai, por uma mãe, pelo próximo, como disse Emmanuel na página de abertura, não é fácil dominar o pensamento. Não é fácil. Mas nós podemos fazer um esforço e perdoar o próximo. Mas olha, não é aquele perdão de eu te perdoo, você passa naquela calçada que eu passo nessa. Não. É perdão. Foi o perdão que Jesus falou. Perdoai os vossos inimigos. Quando Jesus disse isso, as pessoas falam, peraí, ele quer que eu ame o meu inimigo como eu amo o meu amigo? Pelo amor de Deus. Esse homem quer o quê? É porque as palavras de Jesus, elas são mal compreendidas. Quando Jesus falou amar o inimigo, ele falou dar o primeiro passo para uma mudança. Tens diferença comigo? Se você tem diferença comigo, eu não vou esperar, por causa do meu orgulho, que você venha pedir perdão para mim. O que Jesus falou é que eu vá a você. Eu vá se entender contigo. Está no Evangelho. Se você for ao seu próximo e conversar com ele, e ele te entender, ganharás um amigo. Foi isso que Jesus quis dizer quando perdoar o inimigo. Porque quando você se entende, você não tem mais inimigo, você ganha um amigo. Ao crente, aquele que diz Senhor, 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 ele falou o seguinte, antes de dar a sua oferenda no altar, vá primeiro ao seu inimigo e peça perdão, se você fez mal a ele. Se ele não fez, peça perdão também. Foi isso que ele quis dizer a Pedro. Não perdoar 7 vezes, mas 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Nós temos que acabar com a chaga do orgulho. Eu não vou pedir perdão, porque foi você que me feriu. Se não fizermos um primeiro passo, nós jamais iremos nos entender. Jamais seremos felizes. Porque temos dissensões. E acreditem, não é de hoje, é de várias vidas. Nós carregamos a cruz do desentendimento há muitas encarnações. Problemas íntimos nossos que provocamos tragédias coletivas. Estão aí as guerras para nos mostrar. Eu não quero defender Hitler não, viu? Mas quem estudou a Segunda Guerra Mundial tem que ir na Primeira. E na Primeira, os alemães também foram derrotados. Vocês sabiam o que faziam na Europa com os alemães? O mesmo que os alemães faziam com os judeus na Segunda Guerra. Os alemães eram perseguidos. Eles tinham que limpar a calçada, o chão, onde os franceses passavam, depois da Primeira Guerra. Não sei se sabem disso. Não estou defendendo Hitler, não, muito pelo contrário, viu? O que eu estou defendendo, perdão, eu não posso ser a favor dele. Mas é só para mostrar que não existem inocentes. Aliás, eu falo isso para minha esposa. Amor, o único inocente desse planeta foi Jesus, viu? O resto, inclusive os santos que estão por aí. Todo mundo tem o seu compromisso aqui nesse planeta. Não existem inocentes. Então nós temos que entender exatamente sobre isso. Quando os benfeitores espirituais dizem que a doença deste milênio, deste século, é a depressão, sabe por quê? Porque não é só o perdão com o próximo que nós precisamos realizar, não. É principalmente, e muito mais importante, é o perdão para conosco mesmo. A gente não se perdoa. Por isso que as pessoas andam depressivas. A pessoa está bem de vida. Tem uma vida econômica maravilhosa. Vamos para o lado da vaidade. Se é um homem bonito, é porque é um homem bonito, bem-sucedido.
Se for para o lado da mulher, nossa, como diz o pessoal, é uma gata. Economicamente definido a situação dela. Por que a depressão? Porque é um ser que está de mal com ela mesma. Está dentro de um casulo que ela nem sabe como sair. E não sabe mesmo, gente. Chega a um ponto que a pessoa não tem mais domínio sobre si. Ela não sabe mais como sair daquilo. Ela precisa de ajuda, e precisa mesmo. Precisa ajuda da medicina. Se acreditar na doutrina espírita, precisa da ajuda dos passes. Impor as mãos como Jesus fazia. Água fluidificada. O Evangelho de Jesus, que purifica a mente. O pensamento é difícil, mas lendo o Evangelho de Jesus, nós vamos conseguir vencer. A pessoa precisa se desculpar. Nós precisamos nos desculpar. Nós somos filhos de Deus. A mais bela criação de Deus. Porque vocês acham que Jesus foi criado perfeito? Não. Jesus foi criado simples e ignorante. Galgou a sua caminhada evolutiva e hoje é esse espírito que todo mundo tem inveja. Eu estava falando com o pessoal lá embaixo. Todo mundo gosta de ser Cristo. Quem é que não quer ser Cristo, né? Espírito perfeito, não tem mais conta para pagar, não tem que pedir perdão para ninguém, perdoa todo mundo, entende tudo. Todo mundo queria, né? Mas como disse Bezerra de Menezes, a gente quer ser Cristo, mas não quer ser crucificado. Ele não precisava e foi. Nós precisamos, meus irmãos, pedir perdão ao próximo. Se tem alguma dissensão com alguém, vá lá, faz esse esforço. Vai te fazer bem. Eu lembro da companheira que saiu da desobsessão. Puxa, saiu um fardo pesado de mim. E sai mesmo. Vai lá, pede perdão, você vai ver como vai sair mais leve. Mas faz um esforço maior. Como diz Emmanuel na página de abertura. Faz esse esforço de pensamento e pede perdão a você mesmo. O momento do planeta é decisivo. Os cientistas falam que está havendo alguma coisa no planeta. Vários cientistas identificam uma aproximação de um planeta. Outros falam sobre a mudança do eixo da Terra. Está acontecendo alguma coisa aí. Os espíritas apresentam a transição planetária. Recomendo mais uma vez este livro. Outro dia eu estive aqui e recomendei. Chama-se Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. Neste livro, já há um desdobramento. O Amanhecer de uma Nova Era. É um outro livro que já tem um desdobramento disso tudo. E nesse desdobramento a gente fica sabendo de coisa maravilhosa. Não é só coisa ruim que acontece aqui não, viu, gente? Vários santos, que são espíritos que viveram na Terra, estão voltando para ajudar nessa transição planetária. Mais belo ainda, um sem número de espíritos da estrela de luz de um planeta amigo, já transformado, de Alcíone, estão se preparando para reencarnar na Terra. Já estão sendo ambientados para serem trazidos, para nos ajudar no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento moral. O nosso companheiro Emmanuel, que tanto nos ajudou do plano espiritual, já está reencarnado no interior de São Paulo. Não falam a cidade porque daqui a pouco todo mundo vai procurar um garoto de mais ou menos 10 anos, entende? Vão chamar ele de Emmanuel. Entendeu? Então eles não falam a cidade, né? Para não haver essa loucura, né? Porque todo mundo agora é celebridade, né? Imagine, vão descobrir onde Emmanuel está, vai virar celebridade, né? E ele não precisa disso. Mas ele está aí, como os outros espíritos estão, para nos ajudar. E a nós,
que trazemos os nossos problemas, as nossas paixões, só precisamos dar um passo. Amar o nosso inimigo. Perdoar aquele que nos fez mal. Pedir perdão por aquele a quem nós fizemos mal. Se aquele que nos fez mal não nos perdoar, não importa. Tire o fardo das suas costas e peça perdão a si mesmo e vá fazer o seu caminho. Porque aquele que fica preso no ódio vai sofrer. Os cientistas da NASA já provaram. Vai sofrer. A depressão está aí para dizer isso. Meus irmãos, nós fomos criados para sermos felizes. O momento é agora. Estamos tendo uma oportunidade ímpar. Se nós estalarmos o dedo agora, nós não vamos nos transformar num anjo. É evidente que não. Mas Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo, fala que uma caminhada de 1000 passos precisa ter o primeiro. Nós precisamos ter o primeiro passo. Então a proposta de hoje é que aquele que tem alguma situação com alguém, se não puder estar com ele, peça perdão pelo pensamento. Como disse Emmanuel, é difícil? Claro que é. Não é fácil, não. Nós temos que passar por nossas paixões, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Mas nós precisamos vencer essas paixões, porque só assim vamos ser felizes. Para não cairmos numa depressão. Aos irmãos, aos companheiros que estão vivendo a sua depressão, se puderem ouvir agora, faça esse esforço. Peça ajuda, porque precisa mesmo. Mas faz esse esforço íntimo. Perdoe a si mesmo. Já não perdoe o próximo. Mas perdoe a si mesmo. Porque você está sofrendo. E você não merece sofrer. Por pior que você tenha feito. Você não merece. Porque você é um ser recuperável. Foi uma afirmação de Jesus. Eu não vim destruir a lei, eu vim confirmá-la. Eu só estou vindo mostrar uma outra face dessa mesma lei. A lei de amor, a lei de entendimento, a lei de perdão, a lei de conciliação. Foi essa lei que Jesus veio mostrar para todos nós. E é isso que nós precisamos. Porque se nós quisermos ficar neste planeta maravilhoso, eu adoro esse planeta, gente. Eu não aguento muito calor não, que eu sou hipertenso. Na época do verão eu passo mal a beça. Mas isso faz parte da caminhada, né? Esse planeta é maravilhoso. E ele vai ficar mais belo. Porque vocês imaginam a beleza física desse planeta com o ser humano se entendendo. Imagine todo mundo. Vamos criar um devaneio agora? Todo mundo pede perdão para todo mundo. Ninguém mais vai se incomodar com o barulho do vizinho, né? O cara vai parar o carro na porta do outro, não vai se incomodar, né, Demétrio? Está entendendo? Várias coisas que nós podemos exercitar. E aí, nós vamos fazer essa transformação toda hoje, esta noite. E amanhã, que feriadão, hein? Todo mundo feliz, todo mundo se entendendo. Vamos imaginar o bairro do Irajá assim, a rua que eu moro desse jeito, a cidade do Rio de Janeiro assim, o Brasil assim, a América do Sul assim, o planeta todo assim. Vamos imaginar, gente, que coisa maravilhosa. É este planeta que vai acontecer. Quando os espíritas falam a transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é esse planeta. Será que a gente não merece ficar aqui, não? A gente merece, gente. Nós somos filhos de Deus, hein? Mas nós precisamos querer. Vocês querem? Eu quero.
que possamos ser felizes com Jesus, com Deus, com os nossos amigos espirituais, mas também com os companheiros que convivem conosco, mas principalmente conosco mesmo. Porque isso está provado. O ser que se reconcilia é um ser que vive em paz. As coisas da vida, as vicissitudes, elas vão continuar acontecendo. O verão vem aí e nós vamos continuar sofrendo com ele. De repente vem um friozinho, aí o pessoal já bota uma meia, aí começa a reclamar. Puxa, está fazendo um frio, né? A gente gosta de reclamar de tudo, né? Nós vamos continuar assim. De repente vem a inflação, o PIB não é aquilo que estão esperando, a expectativa do político, isso tudo faz parte do dia a dia. Mas o ser resolvido intimamente, ele tem tudo para ser feliz. E este será o herdeiro, aquele herdeiro que Jesus falou. A separação do joio e do trigo, ensinada no Evangelho, é essa. Aquele que perdoar, aquele que se perdoar, aquele que procurar se melhorar, por mínimo que seja, será o trigo. O joio será aquele que não perdoa. Aquele que não se perdoa. Aquele que continuará doente. A doença do corpo, ela faz parte deste planeta de provas e expiações. É inerente à nossa época, à nossa fase. Porque somos espíritos ainda inferiores, ainda muito doentes. Mas seremos espíritos felizes, com muita saúde, e mereceremos corpos melhores, com saúde, se nós fizermos o exercício do perdão. Portanto, meus irmãos, meus companheiros, a proposta de hoje é o pão que nós falamos no início. Todos nós vamos chegar em casa com um pouquinho de fome, porque muita gente veio do trabalho. Vamos fazer um lanche, vamos matar a fome material. Mas matemos a fome espiritual. Aceitemos o pão de Jesus. Perdoamos o nosso próximo. Peçamos perdão ao nosso próximo. Mas, principalmente, perdoemos a nós mesmos. Porque somos filhos de Deus e merecemos ser felizes. Que Jesus nos abençoe. Mestre, querido amigo, querido companheiro, pastor de todos nós, como Maria de Magdala, Senhor, deixa que enxuguemos os seus pés, as suas sandálias, que possamos fazer esse exercício de humildade, Jesus, na noite de hoje, figuradamente pedindo perdão àqueles que nós ofendemos. Que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Tu nos ensinaste isso, Senhor, na prece dominical. Que possamos, Cristo de Deus, fazer este exercício. Perdão, companheiro. Eu te perdoo também, companheira. Mestre querido, prometeste ao Pai que nenhuma ovelha se perderia. E acreditamos na sua promessa. Nós estamos cansados de sofrer, Senhor. Chega de sofrimento. Nós queremos ser felizes. Precisamos ser felizes, Senhor. Merecemos ser felizes. Para isso, precisamos fazer aquilo que nos ensinaste. Perdão
a quem eu fiz sofrer. Eu perdoo aquele que me fez sofrer. Mas, principalmente, eu tenho que pedir perdão a mim mesmo, porque merecedor da felicidade prometida pelo Pai, eu preciso me amar. E é impossível, Senhor, amar a Deus sem amarmos a nós mesmos. Como é que uma pessoa pode dar aquilo que não tem? Por isso, precisamos nos amar. E contamos contigo, Senhor, como sempre. Fortalece-nos, Senhor. Dá, Senhor, a coragem que precisamos para pedir esse perdão. Dá, Senhor, a coragem para nos transformarmos. Dá, Senhor, a sua assistência espiritual, através desses maravilhosos trabalhadores da sua seara. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, em paz, encontrando os nossos amores. E, por certo, saberemos identificar a quem precisamos pedir perdão. Se aquele que nos ofendeu não tiver condição de nos perdoar, perdoemos a si mesmo, para sermos felizes, Senhor. Que, Senhor, possamos voltar aos nossos lares em paz, em harmonia conosco mesmo. Mas, principalmente, Senhor, absorvendo o pão do seu Evangelho. Porque nós merecemos a felicidade. Porque prometeste que seríamos felizes. E é assim que será feito, porque Deus quer. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Sabemos, Senhor, que nos hospitais, quantos enfermos à espera do benefício da espiritualidade. Na nossa caixinha de enfermos, quantos nomes, Senhor. Sabemos perfeitamente que em mesa de operação, nesse momento, encontra-se o nosso companheiro Nelson. Que as mãos dos médicos possam estar sendo abençoadas para que tudo termine muito bem, para que tudo corra bem e que amanhã ele esteja otimamente firmado em sua saúde. Obrigado, irmãos. E nós pedimos aos nossos guias e protetores que nos permita, em nome de Deus, encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.